Neste vídeo de hoje, eu quero que vocês conheçam um grande amigo meu, uma simpatia de pessoa, foi meu companheiro no mercado de offshore, em grandes desafios que a gente teve na aviação. Ele trabalhou primeiro na Marinha, a bordo da porta-aviões Minas Gerais, e depois ele veio para o mercado de aviação civil e se tornou um grande executivo na empresas de táxi aéreo offshore para helicópteros de SGSO. Espero que vocês gostem. Boa noite, Paulo Henrique. Como vai? Tudo bem? Opa, boa noite, Regis. Um prazer estar aqui contigo, pô. Excelente iniciativa, eu tenho acompanhado o teu trabalho, pô, parabéns. Eu acho que isso vai ajudar muita gente, e hoje em dia a gente precisa ter informação real, descontraída, com boas fontes, como você está conseguindo, pessoal de primeiríssima qualidade. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado. O bom de conversar com o comandante Paulo Henrique é que ele não só tem uma experiência enorme na aviação, seja aviação militar como aviação civil, como também uma enorme simpatia, né? Foi um grande companheiro meu de empresas, aí nas empresas que a gente trabalhou, foi mais de uma que a gente trabalhou junto, né? No mercado do offshore. É sempre esse companheiro, esse braço forte, um cara amigo que, porra, tá sempre do teu lado nas horas difíceis. Ah, que é isso. Te agradeço Mas muito, é hein? bom, eu tenho assim por meta pessoal de ajudar sempre as pessoas, porque um dia eu sempre vou precisar de ajuda também, né? Se todo Legal, com mundo pensasse certeza. assim, melhoraria muito o ambiente de trabalho, tudo isso é fundamental, Te né? agradeço muito pela oportunidade, viu, PH, de a gente conversar aqui e poder explicar para as pessoas que querem começar na aviação, né? Pô, você é aviador, né? Já de tantos anos, né, de carreira. Então, assim, eu gostaria que você contasse, né, se apresentasse, contasse sobre a sua história, o trabalho que você Ok. desenvolveu de carreira. Eu vou falar rapidamente aí, para não ser muito prolixo, né? Na realidade, eu tenho 41 anos de aviação. Eu comecei num ponto muito específico da Marinha, que foi trabalhando no convés de voo do Porta-Aviões Minas Gerais. Já não existe mais o navio, nem os aviões que eu operava naquela ocasião. 41 anos atrás, como tenente ainda, assim que me formei, né? Então, eu fui para o Porta-Aviões. Depois de lá, eu fui para São Pedro da Aldeia, onde tem a Escola de Aviação da Marinha, e eu sou um piloto de helicóptero, né? Hoje, a Marinha forma pilotos de asa fixa, pilotos de caça e de helicóptero. E isso até numa joint venture com a nossa brilhante Força Aérea, uma parceria que deu certo, que enterrou qualquer rusga ou qualquer coisa do passado aí que a história vai mostrando a evolução dos homens. Então, eu comecei lá. E eu comecei como combatente de crash, né? Que tinha um conceito na ocasião, que esse conceito veio da Segunda Guerra Mundial, que o piloto valia muito, porque formar um piloto é muito caro. E naquela ocasião o recurso humano era muito caro. E eram muito jovens. Então, quando alguma aeronave batia no convés de voo, pegava fogo, os equipamentos tecnologicamente não eram tão avançados como os de hoje, tinha uma equipe que entrava dentro do fogo para tirar o piloto. E depois é que se jogava espuma e água para combater o fogo em si, né? Então, eu era o precursor. Sempre fui muito atleta, né? E talvez até pelo porte físico tinha me escolhido. E era segundo tenente. Segundo tenente é muito faca na boca, né? Então, eu comecei ali. Depois eu fui para a catapulta, que é o aparelho que lança as aeronaves num porta-aviões. Hoje você tem no YouTube aí canais dedicados a isso, Mundo Militar, ou outros filmes, que dá uma noção exata do que é uma operação. Era uma operação de treinamento, sempre de guerra, e virava 24 horas, mas era real. Virava madrugada, pousando e lançando aviões, helicópteros. Então, depois eu passei por todas as etapas de apoio às operações aéreas, hangar, aviônica, enfim, fiz de tudo um pouco em termos de gerenciamento, e de lá saí para a Escola de Aviação na Marinha, que é a São Pedro Aldeia, a Escola de Oficiais Aviadores Navais. Na ocasião, o curso ele praticamente durava 2 anos, era 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses,
e começava com a parte teórica e depois passava para a parte prática com estágios de alfa a Juliette. Alfa era o estágio básico, você solava com 20 horas, tinha etapas bem definidas para você cumprir. E depois que me formei, fiquei como piloto na Amazônia. Mudei totalmente o rumo. E em 1983 eu fui para a Amazônia e fui um dos pioneiros lá na Amazônia na aviação de asa rotativa da Marinha. E trabalhei lá 2 anos, depois voltei como instrutor. Eu fui instrutor de voo e depois fui para outros esquadrões e me desenvolvi em todas as áreas, né? E também tive uma experiência de volta no porta-aviões, mas operando os SH-3, que são os S-61 aqui no mercado civil, e nós operávamos também dia e noite, com operações de guerra antissubmarina. Na Guerra das Malvinas, logo depois da Guerra das Malvinas, a Marinha voltou muita estratégia. Eu cheguei muito perto lá das ilhas, a gente fazia viagens lá pelo meio do mar, ficava muito distante. E depois disso, né, eu voltei para a Amazônia, tive um comando de 2 anos criando uma unidade, né? Então fui desde um project manager, que hoje todo mundo chama de project manager, né? A gente fazia planejamento militar, então ainda meu posto era capitão de corveta, que equivale a major, e comandei lá, fiquei 2 anos, depois voltei para a instrução de novo, fui buscar aeronaves novas nos Estados Unidos, nós fizemos 4 translados em 1986, 7, e da Bell, né? Viemos de lá de Dallas, Fort Worth, onde ficava a fábrica da Bell Textron, ainda fica até hoje, voando pelo Caribe, e foi uma experiência bem assim arrojada, vamos dizer, né? A operação não era uma operação de guerra, mas virou uma operação militar real, em que a gente veio pela costa do Caribe, e naquela época não tinha GPS, não tinha navegação planejada eletronicamente, o iPad, FB, não tinha nada disso. Então, vimos assim, em esquadrilha de 5 helicópteros, que foram 20, praticamente foram 20 helicópteros, foram 18 helicópteros foram adquiridos. E nessa ocasião também eu passei quase 6 meses em treinamento e curso nos Estados Unidos na área de manutenção. Eu também tenho uma história de manutenção, porque nas Forças Armadas, o oficial ele gerencia a parte de manutenção também. E a minha formação básica é de oficial de marinha, ciências do mar, mas as matérias eram todas de engenharia mecânica. E depois, com o aperfeiçoamento em aviação, também a gente estuda muita parte mecânica das aeronaves, e eu fui trabalhar muito tempo como mecânico. E também, em paralelo, eu me especializei na área de segurança de voo, né? Que não tinha SGSO na época, o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, mas tinha segurança de voo. Eu sou investigador formado pelo CENIPA, investiguei acidentes, acidentes graves e alguns outros incidentes mais leves, e era como se fosse carreira paralela, né? A Força Armada ela é muito eclética, você, como oficial, você gerencia vários sistemas e vários projetos, né? E depois disso, depois lá de Manaus, na segunda etapa, né? Portanto, depois de passar 2 anos comandando, construindo o esquadrão, operava nos navios hospitais, navios de patrulha. Eu fui para Brasília, de Brasília eu vim para o Rio de Janeiro, fui para a Escola Superior de Guerra como assistente da Marinha, depois eu fui fazer o curso da Aeronáutica e de lá eu resolvi sair, já como capitão Mar-e-Guerra, e durante um curto período de tempo trabalhei numa outra área distinta de aviação, era uma coisa nova, mas eu acabei voltando. E eu sou certificador de LDEC, né, fazendo pré-vistorias para certificação de LDEC, plataformas. Isso me deu a oportunidade de ir a Singapura, receber um FPSO, o Marlin Sul, ainda está por aí, né? Já está velhinho, né? Porque já tem tempo. Mas foi uma experiência espetacular também. E tive a oportunidade de treinar equipes de LDEC, eu conheço bem essa área de LDEC também, né? E isso, ou seja, a formação bastante eclética já na área da indústria offshore, fiquei ligado direto no offshore. Tive o privilégio de trabalhar em grandes empresas, grandes e pequenas empresas, mas o mais importante não é o tamanho da empresa, é o relacionamento que você faz ao longo desse período todo, que você aprende a bagagem. Isso me deu uma bagagem de experiência vivida, né?
que me permitiu ter empregabilidade, né? E, acima de tudo, a gente tem que ser humilde, porque, por mais que a gente estude, que seja bom em alguma coisa, tem alguém melhor. E já teve alguém que fez antes também. Então, a gente é como se fosse assim, uma equipe de construção de uma casa ou de um muro, em que você vai botando um tijolinho aqui, um tijolinho ali, e com muita humildade, né? Eu trabalhei na empresa que eu estou na segunda vez. Eu trabalhei como piloto, fui buscar aeronave, fiz 2 translados. Você vê, aquela experiência que eu tive na Marinha lá, com o Jet Ranger, vindo ali pelo Caribe. Então, aquela luta toda, faca na boca, vamos embora, depois me deu tranquilidade, entre aspas, né? Ou, digamos assim, uma experiência que o meu patrão e o meu chefe, meu diretor excepcional, que já me conhecia há muitos anos também, que é da empresa que eu estou, me escolheu para ir lá. Eu era instrutor de simulador, era instrutor de ground, e eu costumava dizer, na ocasião, quando eu era piloto de 76, né, na empresa que eu estou agora, mas como piloto, que eu voava os modelos de 76 de Alfa Zulu, porque a matrícula da aeronave tinha realmente um 76 que ainda era uma pré-série, 76 Alfa, né, que era o Mike Eco Alpha, saudoso Mike Eco Alpha, que eu passei 1 ano e meio numa operação de sísmica, né, a partir de Amapazinho. Só quem foi lá sabe o que eu estou dizendo, Oiapoque, Amapazinho, o norte ali do Pará, né, Santarém, enfim, não é Santarém no Rio Amazonas, mas Santarém nas costas, é uma cidadezinha muito pequena. Mas, enfim, depois ele desceu para São Luís, eu já vinha para cá e eu fui buscar a aeronave. Pô, é espetacular você ir na fábrica, receber a aeronave, assinar lá. Eu fiquei, na época, eu ganhei até caneta, guardei até hoje, que era uma tradição da Sikorsky de dar a caneta que você assina o contrato de recebimento, você traz, né? Eu guardo ela até hoje, nunca usei. A tinta já deve ter secado, mas... Bom, enfim... E isso tudo, o que eu quero dizer é o seguinte, com muita humildade, eu não sou o dono da verdade, não sou o melhor de todos, mas eu procuro ser o melhor em que faço. Eu acho que esse esforço, junto com a percepção de que você está só aprendendo, e hoje a minha filosofia de vida é fazer a vida dos outros melhor. O que é que eu posso ajudar? Eu sempre me coloco para ajudar. Eu, quando vou investigar alguma ocorrência, eu tenho que levantar todos os dados, né? Que hoje eu sou gerente de segurança operacional, tenho um agente de segurança de voo que faz a investigação, e nós fechamos o relatório, eu levo para a diretoria, o diretor, né? Eu estou ligado diretamente ao diretor da empresa, é uma atividade que eu já tinha desenvolvido na Marinha e continuei desenvolvendo e me aperfeiçoando aqui fora. Mas eu vejo sempre o lado humano da coisa. O fator humano é fundamental. E a gente entender o fator humano, você vai entender praticamente 90% do que acontece na aviação. Né? Então, respeito muito pelo fato de eu ter tido experiência com manutenção. Eu tenho, assim, eu não posso falar muito abertamente, mas aqui eu estou entre amigos, né? E a torcida do Flamengo, mas eu tenho um respeito muito grande pelos mecânicos que viram à noite, que trabalham no turno da noite, que é quando acontecem as coisas, preparando as aeronaves para no dia seguinte assinar o livro, e eles vão para casa e eles têm que ir com a consciência tranquila de que assinaram aquele livro de uma aeronave que está pronta para voar, para ir e voltar com a plataforma transportando vidas, que eles assinaram o despacho. Isso, para mim, é fundamental entender que um inspetor, um mecânico, ele tem uma responsabilidade enorme, enorme. É a mesma do comandante que está lá na cabine, que qualquer coisa que passe naquele período que ele está voando, ele é o dono do helicóptero. Isso aí está no Código Brasileiro de Aeronáutica, né? O pessoal sabe. Já viram muito o filme, né? Mas a vida daqueles passageiros, a vida... E não só dos passageiros, né? Então, você vê, um inspetor e um comandante estão no mesmo nível de responsabilidade e de importância para a empresa. E esse pessoal é ser humano. E são pessoas excepcionais. Eu tenho grandes amigos na área de manutenção, e, enfim, é uma engrenagem que tem que estar bem azeitada. Desculpa, eu falo muito, mas esse é o resumo. Hoje eu trabalho com segurança operacional, também sou o responsável pelo security da empresa, e também sou responsável pela segurança operacional 145 da empresa também. Então, tempos
mais novos, a gente tem que estar em todas Se as áreas, adaptando, né? com certeza. E vai se adaptando. Isso é muito bom. Vamos E lá, pode fazer pergunta, qualquer coisa aí. sim, não, com certeza. E eu vou te perguntar sobre a sua, o que você tem visto, né, de SGSO na empresa que você trabalha hoje, né? Como é que é tocar o SGSO de uma empresa offshore? Mas antes eu queria só que você desse uma palhinha sobre a sua experiência como flight standard. Sim, esse aí eu acho que eu pulei, não falei, né? Mas isso aí me deu uma experiência muito grande em legislação, né? Durante praticamente 2 anos, eu fiquei responsável pelos SOP, pela tradução, pela harmonização, pelos que hoje se chama de Bridging Documents, ou seria uma ponte entre a legislação EASA, FAA e ANAC. Poxa, isso me deu uma experiência muito grande, eu profundamente entendo, agora menos, porque eu estou ligado mais especificamente à área de security e de SGSO, mas essa área toda de operações offshore, 135, foi muito importante e nós vivemos uma aviação padronizada. Tá? Eu comecei numa época em que você tinha aviação militar, aviação civil, e era muito distinta, com propósitos distintos, e padronizações ainda fortes na área militar, mas que o piloto militar ele tem uma característica bem diferente do piloto civil, porque o piloto civil carrega uma responsabilidade civil, hoje, bem clara, a parte jurídica é fundamental. Então, você está padronizado, está com regulação, está de acordo com a regulação, não é um plus, é uma obrigação. Na realidade, você está de acordo com a regulação, é o básico, começa aí. E a padronização da empresa passa pela experiência de cada um que vai somando a acrescentar o procedimento, a melhor forma de conduzir o passageiro com segurança, porque nós estamos transportando não somente vidas, estamos transportando famílias. Porque atrás de cada um daquele tem uma pessoa que ele ama, que ele é amado, tem filhos, netos, ou seja, é uma cadeia de dependência e de importância muito grande. E não é fácil trabalhar nas plataformas durante 14, 17, 21 dias, varia, alguns até mais, e tem que voltar em segurança, tem que ir em segurança e voltar em segurança, isso é básico, é fundamental. A gente vem de hora de voo e carrega a segurança junto, entendeu? E a segurança hoje é excepcionalmente padronizada. E trabalhar com o Flight Standard, que é um braço da segurança operacional muito forte, o SOP, né? Eu acho que me deu assim uma visão bem real da importância de você fazer um voo padronizado, coisa que nem sempre na minha carreira eu fiz. Não tenho medo de dizer isso, porque não existia aquilo dessa forma, né? Então, é o que eu digo, você sai da força militar, seja ela polícia civil, polícia militar, bombeiro, que hoje não tem somente asa rotativa na Marinha, né? No Exército, enfim, e você vem voar aqui fora, vamos dizer assim, para quem está lá dentro, passa a voar aqui fora. Totalmente diferente. A responsabilidade talvez seja igual, porque você tem que conduzir a máquina com os parâmetros adequados, cumprir a missão, mas, ao mesmo tempo, preservar as vidas que estão contigo. Mas aqui fora, você, além disso, é muito simples. Quando você compra uma passagem aérea e entra dentro de um avião, tem milhões de horas de voos ali, de experiência na cabine, e milhões de horas de manutenção, de qualidade, de preparo, né? Tudo visando o quê? Eu não quero ficar preocupado. No outro dia eu fiz uma comparação, eu não sei quanto tempo tem, vai estourar o tempo, você vai controlando aí. Eu fiz uma comparação, eu estava tentando explicar o que era a segurança das operações aéreas e de manutenção, porque o SGSO ele é horizontal, é dot line, toda a corporação. A pessoa que está cuidando lá do supply chain, ela está envolvida na segurança operacional. Quem está pagando a diária, quem está escolhendo o hotel da tripulação e dos mecânicos também, a alimentação, tudo. Então, a segurança operacional está em todos os campos, né? Isso foi uma evolução excepcionalmente boa e é muito importante para todos, né? Que tenha essa visão,
né? Então, eu estou trabalhando no escritório, né? Sou assistente administrativo de compras. Então, se ele errar, ele vai provocar vai provocar alguma coisa que vai desgastar demais. Imagina você ir, hoje não acontece, mas eu já vi acontecer, você chegar e só receber a diária 3, 4 dias depois, e a diária é o que você tem para sobreviver, porque o teu salário é para a família, né? E a diária faz parte do salário, e essa problemática toda que afeta aí, nesse caso, piloto, mecânico, enfim. Então, ter essa visão é fundamental. E hoje em dia nós temos padrões muito bem definidos. A aviação de hoje em dia está espetacular. É um espetáculo. Você vê as máquinas tecnologicamente desenvolvidas, aviônica, eletrônica, os padrões operacionais e a dedicação do profissional. Puxa, eu só compararia ao médico, né? Que faz 1.200 operações de peito aberto, safando ponte de safena, etc. A pessoa sai, diz muito obrigado ali na saída e nunca mais vê a cara do médico. Mas no dia que ele erra, coitado, mata, acabou. Isso é o profissional de aviação. Mas isso não assusta, porque hoje nós temos uma tecnologia muito bem desenvolvida, padrões estabelecidos de regulatórios e operacionais, e as empresas elas não têm mais a cabeça de vamos ter só lucro e o que a gente puder enganar, a gente engana. Não é mais assim, porque o mercado não aceita mais isso. O mercado não aceita mais aquele piloto marraio, arrojado, marraio é na Força Aérea, né? Ou arrojado, ou aquele manicaca, entendeu? Hoje a operação não aceita mais aquele mecânico que é do jeitinho, do arame, né, de comprar o ORIG em São Cristóvão e tapar o vazamento, ou controlar. Vazamento sob controle. Já viram vazamento sob controle? Eu escutava muito bem isso. Hoje tem limites muito bem definidos, em gotas, mililitros, uma coisa muito mais apertada, entendeu? E a potência das aeronaves, tudo isso. Então, eu acho que, olha, é uma satisfação ser profissional da aviação hoje, por causa desse desafio de sempre você estar estudando. E, com muita humildade, eu gostaria de dizer, e se eu pudesse dizer para quem está chegando, prepare-se para um mundo maravilhoso, prepare-se para empresas maravilhosas, e você vai ter que ser maravilhoso para que você possa sobreviver no mercado. Simples assim. E com muita humildade, entendeu? Estudando o tempo todo. Eu não parei de estudar até hoje. São 40 anos, de 1979 até agora, estudando. Eu estava estudando técnica de combate a incêndio quando comecei, ou técnica de lançamento de aeronave, ou como funciona uma catapulta ou um aparelho de parada. Era um navio. Agora eu estou estudando como eu vou aplicar a cultura de segurança operacional na empresa, como eu vou mudar a cultura, alguns aspectos, né? E o Regis é testemunha desse esforço, e a pessoa que não se adapta sai fora do mercado. Simples assim. E outra coisa, não existe, digamos assim, herói. Existe o herói, o Homem-Aranha, que todo dia sai para pagar as contas. Aquela música eu acho muito interessante, né? Então, todos nós somos Homem-Aranha. Olha só, eu fui capitão de Maringuerra. Poxa, alguém sabe lá que é capitão de Maringuerra? E eu cheguei a capitão de Maringuerra depois de muito estudo e esforço. Mas eu não quero impor isso a ninguém, pelo contrário, porque aqui fora, ou em qualquer empresa, entenda, se você é um excelente advogado, tem excelentes médicos que dedicaram a vida inteira àquilo também. Então, qual o seu mérito? O mérito é você ter sobrevivido, junto com aquele que você está dizendo que pode parecer pior do que você. Não existe isso. Eu acho que o respeito é fundamental. Então, olha só, a garotada que está chegando aí, prepare-se para um mundo maravilhoso, tecnológico, prepare-se para se dedicar a vida inteira. Existe glamour na aviação ou no mecânico? Claro, sim, mas não é mais como era antigamente, né? Que o cara se achava o mais bonito, o mais rico do mundo. Talvez ainda continue sendo mais feliz, porque quando você vê um grupo de mecânicos descansando ou o piloto, está sempre contando a piada de alguém, né? Ou contando algum lance. E as pessoas acham que esses caras não fazem nada. Eu já ouvi isso também. Mas, olha, respeito por todas as profissões, e a aviação é maravilhosa. Eu sou muito feliz,
Pô, quem diria, o marinheirinho e chegar a ser piloto, comandante? Poxa, tem marinheiro e pessoal do Exército, da Aeronáutica, poxa, o esforço para se formar mecânico hoje, né? Olha, a história é muito bonita, eu já encontrei por aí. Vamos lá, Regis, está mexendo já com o meu emocional. Que legal. Ô, PH, foi muito bacana você dividir a sua história e o seu trabalho também, né? No final até você falou uma coisa que eu ia te perguntar, né? Que tipo de dica você daria para o pessoal que né? quer iniciar? Mas aí você já deu uma aula perfeita, assim, eu nem quis te interromper, porque você estava, assim, bem alinhado com o que a gente espera que as novas gerações aprendam, né? E o propósito nosso desse vídeo realmente é mostrar uma referência para o pessoal que está começando agora, com pessoas que a gente considera na mais alta categoria da aviação, né? Então, pô, te agradeço muito por ter me dado essa oportunidade de dividir com o público, né? O nosso público. Hoje são quase 4.000 seguidores que a gente tem no LinkedIn, Caramba. fora a internet, né? Outros canais aí também. Então, Tinha que as ter me pessoas... dito isso antes, aí eu ia fazer uma decorebazinha aqui, ó, até bati o conta, 4.000? Caramba. Quase 4.000 seguidores nós temos hoje, né? Mais um site que a gente publica esses artigos, que dá mais uns 10.000 seguidores. Então, a gente espera poder, de certa forma, contribuir para que as novas gerações aprendam com vocês, né? Que são uma geração antes da minha, a maneira certa de fazer, a maneira certa de voar, a maneira certa de como é que funciona o mercado, né? Como a gente quer que o mercado se comporte daqui para frente, né? Sempre reforçando o interesse na segurança de voo, o interesse na padronização da operação, né? E, pô, beleza, eu te agradeço muito por ter dividido esse tempo comigo aí. Ok, obrigado. Espero poder ter contribuído para o teu projeto. Achei, pô, cara, onde eu ia imaginar o Regis virou youtuber. O mestre, professor, pô, entendeu? Isso é fantástico, gente. Aprendo essa lição de vida. Legal. Adaptação, iniciativa, proatividade e não tem barreira. Você é a sua barreira. Entendeu? Eu acho que a lição que eu gostaria de passar para a juventude é o seguinte: pessoal, não tem barreira. A maior barreira é você mesmo. Quando você consegue dominar a si próprio, você vai dominar a máquina. Você vai entrar na aeronave e vestir ela como uma camisa. E você vai abrir aquele motor e saber exatamente como é que ele está só de olhar. Entendeu? E você tem que ter essa intimidade. Eu vou para a área de mecânica, eu tenho que gostar de óleo, eu tenho que gostar de graxa, eu tenho que gostar de máquina, eu tenho que gostar de fazer voar. Olha a beleza, fazer voar. Entenderam como é que inverte a ótica? Assim como se eu vou para a carreira de aviação de ser piloto, eu tenho que gostar de voar, e padronizado. Eu tenho que gostar de fazer aqueles 1.600, 2.000, 3.000, 20.000 horas de voo padronizado, sem acidente, sem incidente. É o que se espera. Sem que ninguém se lembre de mim enquanto eu estou lá na cabine, porque o passageiro fica tão confortável que ele dorme. Sim. E as máquinas são padronização... maravilhosas. Eu faço questão assim de passar para as novas gerações que a padronização na operação, né, tanto tudo. na linha aérea como no offshore, ela é fundamental. Não pode fazer o tudo. que quer. É tudo muito bem planejado e tem que ser seguido à risca. Por causa da segurança. Não é brincadeira. A gente vê muito mecânico rindo, piloto rindo nas suas horas de descontração, mas não sabe o quanto é importante seriedade no momento, profissionalismo, da competência e desenvolver competência. Está dentro do teu coração. Cai de paixão naquilo, ama o que faz. Procura fazer com amor. Não estou ali para... O dinheiro é consequência, gente. O dinheiro vem e também vai. Tem hora que você está empregado, tem hora que não está empregado. Não vou ficar se imiscuindo na fofoca, no mercado, preocupado que, sei lá, o que está acontecendo. Porque a vida é isso. Tem momentos muito felizes, com muita fartura, e de repente vem um vírus aí maluco que vai derrubar todo mundo. Né? Quem diria que o mercado de aviação estaria do jeito que está hoje? Pois é. Mas é para a gente ficar derrotado? Não, entra de cabeça. Faz o que você gosta, o que você quer, planeja e aproveita a oportunidade, é isso.
Uma oportunidade para se reciclar, né? Para poder sempre, aprender novidades, né? Sempre. Se Olha, mercado, né? não perca a oportunidade de aprender alguma coisa nova, porque um dia você vai precisar daquilo e você vai ser desafiado e vai se lembrar de que você não jogou teu tempo fora. Você, Sim. na realidade, criou uma reserva de energia para usar no momento certo. Sem dúvida. E, pessoal, mergulha de cabeça, a aviação é maravilhosa. Maravilhosa. Eu estava no outro dia conversando com um piloto nosso que se aposentou agora com 75 anos. Eu não vou falar o nome, mas é uma pessoa maravilhosa. Voou 8 anos na Emirates. E ele contou como é que ele foi para a Emirates. Foi fantástico. Por quê? Aceitou o desafio, teve coragem de dar o primeiro passo e se dedicou com muita humildade. E aquela bagagem, ele, fantástico. E tem milhões de exemplos. Gente, milhões de exemplos. Entendeu? Eu acho, de todas as formas, fantástico. Eu gostei muito da entrevista. Não vou falar o nome aqui para não ter que pagar royalties para ele, mas que história bela de vida. A gente estava conversando, né, o Regis, um pouco antes aí a respeito. Que história de vida bonita. Do inspetor, né? Do inspetor. Para não falar o nome, fazer propaganda, mas pode falar, né, Regis? José Edson. É o nosso melhor vídeo, o vídeo mais visto de todos. Eu achei aquele vídeo fantástico, sabe por quê? Aquilo ali é uma lição de vida, gente. Vamos pegar o que há de bom naquilo ali. E o que há de bom é a superação, é a resiliência, é a continuidade do esforço com o objetivo não de ser melhor do que ninguém, mas com o objetivo de fazer o bem e fazer bem o que está aprendendo a fazer. Com certeza. Okay? É isso. Legal, PH. Muito obrigado aí pela oportunidade e, poxa, você compartilhar o seu tempo tão precioso com a gente, né? Te agradeço muito, eu te desejo muito sucesso aí em todos os aspectos, profissional, vida pessoal, e que dê tudo certo aí, tá bom? Eu tô gostando desse negócio, eu acho que eu vou fazer um negócio de youtuber também, rapaz. Eu tenho que aprender isso. Legal. Parabéns, Regis, parabéns. Valeu, Na realidade, isso é um elogio. Obrigadão.